Boa noite. Tudo bom, gente? Bom estar aqui, né, com vocês. Acho que é a primeira aula, né, que eu estou dando aqui, né? Pronto. Para quem não me conhece, eu me chamo Tânia, né, e faço parte da equipe do Básico, né, da terça-feira. Alguém já esteve aí na terça-feira, assistindo aula aqui na terça? Não? Ah, pois é. Então, já deve ter me encontrado por aqui. Bom, como disse aí o pessoal, né, sexta aula, rapidinho passou, né? Quando vocês virem, quando a gente vê, já está finalizando o básico, né? E a gente já vem aí nessa jornada de conhecimento, né? Entendendo um pouquinho o que é o espiritismo, né? Os seus fundamentos. Falamos um pouco de Deus, falamos de espírito, né? O que é o espírito. Entendemos que nós somos espíritos, né? Passamos pela evolução, né? Falamos da libertação do espírito, que foi a aula passada, né? E hoje a gente vai entrar na reencarnação, onde nós teremos 3 aulas seguidas, né? Só falando desse processo, para a gente poder entender melhor, né, sobre pontos de vista diferentes o nosso processo reencarnatório, certo? Então, qual é a ideia hoje? A gente vê a reencarnação aí um pouquinho na história. Será que isso é novo? Será que é recente? Será que a reencarnação é algo do espiritismo? Né? Ou será que o homem já tinha conhecimento disso? De que forma ele se relacionava com isso? Então, a gente vai ver, de uma forma muito breve, né, a história um pouquinho. E a gente vai lá atrás para a gente conversar um pouquinho sobre a reencarnação. Também vai trazer algumas questões que norteiam a reencarnação. E uma delas é o que a ciência hoje fala, o que a ciência estuda, né? Embora a reencarnação ainda não é um consenso, não é algo que é aceito, mas tampouco é refutado, né? Não é aceito, mas também não é negado. Existe, sim, um movimento da comunidade científica, médica, psicólogos, né, parapsicólogos, que vêm estudando, né, essa natureza espiritual do homem, o processo de mediunidade, o processo de reencarnação. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai trazer alguns relatos aqui, vamos trazer alguns desses pesquisadores, o que esses pesquisadores falam, e vamos trazer alguns casos para vocês conhecerem, né? São muitos estudos, tem muitos casos e relatos de reencarnação. Não tem como a gente trazer tantos aqui, mas é só um start, de fato, para que vocês busquem pesquisas, né? Porque existem pesquisas muito robustas, né, sobre reencarnação, tá certo? Então, vamos iniciar. Lembrando, gente, que eu gostaria só de fazer aquele combinado com vocês, né? Perguntas, pode fazer perguntas, né? A qualquer momento. O que pode acontecer é que, às vezes, eu estou numa linha de raciocínio, eu vou pedir um minutinho, só para eu finalizar. Né? Por que as perguntas durante a exposição? Porque a ideia aqui é que seja participativo, não seja aquela aula que eu chego aqui, falo, para lá, no finalzinho, alguém, né, se expressar, porque muitas vezes a aula se desenvolve a partir da participação de vocês. A gente planeja algo e a aula toma um outro rumo e que muitas vezes é mais interessante até do que aquilo que a gente planejou, tá certo? Então, levante a mãozinha que o microfone chega aí para vocês, para que todo mundo possa ouvir, para que a aula, inclusive, é gravada, tá certo? Outra coisa também que, normalmente, eu combino, para ninguém ficar chateado comigo, como a gente tem muito conteúdo para dar em pouco tempo, se eu perceber que as perguntas, às vezes, vão sair muito fora, e eu sei que são questões que serão tratadas em outras aulas, eu vou sinalizar. Tá? Se for algo que eu possa responder, botar dentro do conteúdo, beleza, mas se eu ver que vai sair muito, eu vou sinalizar, porque senão a gente não consegue atingir o nosso objetivo da aula de hoje, tá certo? Aí eu só peço que ninguém fique chateado comigo, caso eu não consiga e não responda hoje alguma pergunta, tá certo? Então, vamos lá?
Bom, vamos iniciar primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de ouvir de vocês. O que é reencarnação? O que você entende por reencarnação? Aqui, ó, lá. Ué? Eu pensei que você ia falar o que era reencarnação. Vem cá, o que é reencarnação? Olha, tem um bocado de desencarnado com a mãozinha levantada querendo responder. Cadê os encarnados? Gente, o que é reencarnação? Ninguém leu o livrinho, não? Ah, obrigada. Boa noite. Boa noite. Seu nome? Eu entendo que é a volta do espírito ao corpo físico depois de um período na erraticidade. Muito obrigada. Seu nome? Augusto. Ok, seu Augusto, obrigada. Mais alguém gostaria de falar? O retorno a um corpo físico após um período que a gente passa na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, né? Mais alguma coisa? Vocês são tímidos assim, Roberta? São tímidos? Hã? No início. Ah, então tá. Então, que eu me segure mais do meio para o final, é isso? Pois é. Então, o que é a reencarnação? É exatamente o que o senhor Augusto falou, né? É esse retorno, né, do espírito a um corpo físico, né, aqui no plano terreno, para que a gente viva essas experiências, né? Depois de um tempo, sim, a gente desencarna, fica um tempo no plano espiritual, lá no plano desencarnado, vivendo lá nossas experiências. Depois, através do nosso planejamento reencarnatório, a gente retorna, né, a um novo corpo físico, certo? Pronto. Outra perguntinha. Por que nós reencarnamos, afinal? Por que o espírito passa por esse ciclo de desencarne, reencarne? Por que será que ele precisa desse ciclo? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eliene. Oi, Eliene. Eu acredito que seja com o objetivo de evoluir. Evoluir. Certo. É isso. Mas evoluir a partir de quê? Essa evolução se dá a partir de quê? É evoluir, tá certo. Mas a partir de quê? Eu reencarno para evoluir. E essa evolução se dá a partir de quê? Para aí só um pouquinho. Pode ir, pode ir. As experiências que a gente vai vivendo em cada encarnação para evoluir nas diversas dimensões da vida. Da vida. Exatamente, que são as diversas dimensões, são corpórea, mental, espiritual, familiar, de maternidade, profissional, tudo. de intelectual. Todas as dimensões da vida. Bonito, viu? Gostei, falou bem. Né? Então, mais alguém gostaria de complementar? Seu nome é? Adriana, né? Adriana falou bem, né? Então, como disse o Augusto, a gente volta um corpo material, no corpo físico, o espírito reencarna, né? E, como disse a Adriana, vivendo essas experiências, e como falou Eliene, para evoluir através das experiências que nós vamos ter nas diversas dimensões da vida da gente. Na dimensão religiosa, na dimensão amorosa, na dimensão profissional, paternal, filial, maternal, e todas as experiências que o espírito pode ter, certo? E aí depois a gente vai entrar aí em numa outra questão da reencarnação, que é a próxima aula, que é a reencarnação como um processo educativo para o espírito, né? Aí vem uma outra questão. Estamos aqui, mas aqui é só para refletir. Você acredita em reencarnação? Quem acredita em reencarnação, com certeza aqui, absoluta. Quem assim quer acreditar, mas tem uma duvidazinha, será que é mesmo? Ou está aqui tentando entender para ver se integra? Quantos de vocês aqui já são espíritas há algum tempo?
Quantos nunca ouviram falar nada e estão aprendendo aqui pela primeira vez? Mais ou menos. E quantos têm mais ou menos assim? Já tem um tempinho, ainda entendo alguma coisa, ainda. Então, só para mim entender aqui. Pois é, então é para a gente pensar, né? Porque mesmo estando aqui, né, estudando, existem ainda muitas dúvidas que permeiam as pessoas de uma forma geral, né? Existe um desejo óbvio nosso, né, de integrar, de fato, a nossa realidade espiritual, imortal, e entender que isso não é o fim, né? Que, de fato, eu não simplesmente existo para nascer, crescer, comer, me alimentar, trabalhar, gerar filhos, morrer e acabou, né? Achar que tudo isso que eu sou, toda a essência do que eu sou, tudo que eu acredito, tudo que eu crio, tudo que eu gero, todos os meus sentimentos, as minhas emoções, é apenas um corpo físico, né, que movimenta isso e que, no final das contas, acabou. Será? Né? Então, a reencarnação nos traz aí, né, essa possibilidade. Né? E a tal coisa, será que existem provas científicas? E é aquilo que eu falei, hoje já existe, sim, há algum tempo, esse movimento da ciência, né, de pesquisadores em busca de comprovar, né, a reencarnação, de comprovar essa comunicabilidade com outras mentes que estão em outro plano de existência, de comprovar a imortalidade da essência do que somos, né? A imortalidade do espírito. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, certo? Como a gente falou, nós vamos ter 3 aulas, né? A aula de hoje, que é Reencarnação em Ciência, a aula 6, ela tem como objetivo geral demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Ok? A aula 7, Reencarnação como processo educativo, é demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E a aula 8, o objetivo é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Tá? São 3 temas muito interessantes. E a gente vai iniciar aqui entendendo quais os objetivos específicos do tema de hoje. O que a gente vai ver hoje? Mostrar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, na história, na filosofia e nas mais diferentes religiões, apresentando, inclusive, os diversos trabalhos científicos a respeito. Explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, estabelecendo o conceito de paligenesia. Explicar como a reencarnação é um mecanismo onde se estabelece a justiça divina. Demonstrar que, sem o esquecimento do passado, não é possível o crescimento junto a outras criaturas. Explicar que os encontros e desencontros da vida, na maioria das vezes, se devem às reencarnações. E explicar que as doenças, antes de serem punições, são lições educativas ao espírito em aprendizagem. Ok? É um bocadinho de conteúdo, né? É por isso que eu estou dizendo que a gente, às vezes, dá uma freadinha quando a gente vai sair muito do tema, tá certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente vai ver alguns conceitos aqui, para a gente trabalhar, porque a gente vai ver isso quando a gente estiver olhando um pouquinho da história. Tá? O conceito de palingenesia. Na sua etimologia, vem de 2 palavras gregas, palin, que é de novo, e genesis, que é geração. Então, a geração é uma nova geração, né? Que, no caso, seria um regresso à vida depois da morte, era aplicada dessa forma, né? E o que deixa claro que se trata de reencarnação, certo? Então, e tem um outro termo que a gente vai ouvir, mentempsicose ou transmigração das almas. Vocês já ouviram isso?
né? Isso vem muito aí de culturas do hinduísmo, por exemplo, né? Porque ele propõe que o homem pode renascer de modo não progressivo, ou seja, ele pode retornar a organismos humanos, de animais ou vegetais. Tá? A metempsicose tem essa característica aí, esse retorno a outros corpos, né, menos evoluídos, né, na sua reencarnação. E a ressurreição, que a gente, né, o que o católico, né, entende a ressurreição, que é o ato, o efeito de ressurgir, ressuscitar, que é o regresso da morte à vida. É o ato de reaparecer depois de haver morrido como a mesma pessoa, ou seja, com o mesmo corpo. Certo? Aí a gente vem com a reencarnação. Qual é a diferença da reencarnação e a ressurreição? Aonde que a reencarnação para o espírita difere aí? Oi? Corpo físico. Mas exatamente o quê? Qual é a diferença da ressurreição e da reencarnação? Para aí, vamos ver aqui. Oi. É que na ressurreição o corpo físico é restaurado, na reencarnação não. Certo. Diga. É isso mesmo? Pronto. A diferença é exatamente aí, né? Na ressurreição, você retornaria como a mesma pessoa com o mesmo corpo. Na reencarnação, não. Você retorna com um novo corpo, uma nova pessoa, um novo personagem, né? Porque para o espiritismo não é possível você retornar a um corpo anterior, porque aquele corpo deixou de existir. Biologicamente, esse corpo se desfez, né? Morreu, se decompôs, não tem como retornar a este corpo. Então, vai surgir um novo corpo, né? O espírito vai forjar um novo corpo para ele e vai reencarnar nesse novo corpo, com um outro personagem, com outra personalidade, com uma outra realidade, numa outra família, num outro contexto social, tudo diferente, certo? E para a metempsicose, qual é aí a principal diferença em relação ao espiritismo? A reencarnação do espiritismo? A não regressão, né? Para o espiritismo, a evolução é constante e não tem como o espírito regredir no sentido de encarnar e retornar a corpos vegetais e corpos de animais, né? De animais inferiores, de mamíferos. Por quê? Porque ele entende que o espírito já evoluiu de tal forma que ele não tem como retornar a um corpo que não vai ter mais o que oferecer para ele em termos de evolução. A gente compara assim, é a mesma coisa de pensar naqueles computadores bem antigos, né? Aqueles tipo MS-DOS, com a telinha preta, com aquele cursorzinho verde, que tinham uma capacidade de armazenamento e de processamento, né? Limitada. Hoje, um celular faz muito mais do que isso. Então, não tem como você rodar um programa que roda hoje, né, nos equipamentos, num computador antigo desses, né? Seria mais ou menos uma lógica assim. O espírito já chegou numa evolução tal, né, numa capacidade tal que não tem como um corpo vegetal, um corpo de animal, um mamífero conseguir, né, rodar, né, atender às necessidades do espírito que já está num nível, né, já de evolução maior, certo? Ficou claro aí essas diferenças? Pronto. Então, aqui, só para a gente, afinal, o que é reencarnação? Aí eu trago aqui do livro de Adenauer, reencarnar é o retorno a um novo corpo, através de um nascimento, via fecundação biológica, da personalidade individualizada do ser humano. Retornar significa voltar com a mesma individualidade. E aí é uma coisa interessante que a gente vai ver em reencarnação, e vocês lembram lá daquele corpo que a gente falou, lá quando a gente estudou aula de espírito,
quando viu libertação do espírito, que foi o perispírito, a gente não falou bastante disso, que a gente não diz que o perispírito é lá onde está a mente da gente, que armazena tudo aquilo que nós somos, todas as nossas experiências, toda a minha essência está lá, toda a minha individualidade está lá. Então, quando eu reencarno, eu não perco essa individualidade. Eu permaneço com essa individualidade. Então, eu retorno, o espírito retorna a um novo corpo, né? Biológica falando via fecundação, porque é um meio, né? Alguém conhece uma outra forma que não seja essa? Não, via fecundação, né? E vai retornar essa personalidade, essa individualidade nesse corpo, mas o corpo já não será o mesmo, será um novo corpo, ok? Lá em processamento da reencarnação, a gente vai ver bem isso. Essa formação do corpo e a influência do espírito e do perispírito na formação do novo corpo biológico. Bom, então a gente vai lembrar aqui um pouquinho para entender esse ciclo de aprendizado, né? Porque, na realidade, as reencarnações, esse ciclo de desencarne e reencarne, nada mais é do que um ciclo de aprendizado para o espírito, não é? Ora, ele está vivendo uma experiência aqui encarnada no plano material, se utilizando de um corpo físico, de uma matéria mais densa. Ora, ele desencarna, deixa esse corpo, deixa essa roupagem, que já não serve mais nada para ele, já não tem mais o que oferecer, e ele vai para uma outra dimensão de realidade dele, num corpo mais sutil, né, levando toda a sua individualidade, que é o perispírito, tá certo? Então, lá ele vai ter um tempo de experiências dele na erraticidade, como disse Augusto, vai viver um tempo lá, vai aprender também, porque ninguém fica parado, né? O espírito não fica parado, né? Ele vai viver as experiências dele e vai chegar um momento dele voltar para o plano terrestre. Por quê? Mas não é melhor ficar lá? Não, não é que seja melhor. Para o espírito, o melhor momento, a vida mais importante é a vida que ele está vivendo no momento. Então, neste momento, para a Tânia, a vida mais importante, a vida espiritual mais importante dela é aqui, como ser encarnado neste plano. No momento em que eu desencarnar, eu vou estar vivendo a minha experiência, e aquele momento será o mais importante para mim, enquanto ser desencarnado, livre do corpo físico, certo? Quando chega o momento de voltar, então a gente vai nesse ciclo. Mas é aí, só relembrando um pouquinho, para a gente entender esse ciclo, a gente viu lá em evolução, né, que Deus cria um princípio espiritual, né? Esse princípio espiritual, que é um princípio inteligente, que vai estagiar e passar experiências nos diversos reinos, né, aqui da Terra, com diversos tipos de matéria, com diferentes possibilidades de aprendizado e de apreensão. Então, a gente viu lá que ele vai entrar no primeiro reino, que é o mais, vamos dizer assim, o mais primitivo deles, que é o reino mineral, né? Onde eu tenho uma matéria ali rígida, eu não tenho uma matéria animada ainda, onde você tem ali um aprendizado da atração dos minerais, né? Vou ter o contato com essa matéria mais densa, mais dura, mais bruta, né? E vou estagiar também no reino vegetal, né? Quando esse princípio espiritual está estagiando, está experienciando, né, nos vários tipos de vegetais, vamos dizer assim, várias espécies de vegetais, ele está ali também adquirindo o contato com uma matéria já diferente, uma matéria que já é animada, que já tem ali um sistema digestivo, já tem uma sensibilidade, porque ele capta, né, faz a fotossíntese, então ele já vai ter outras experiências que ele vai estar adquirindo, né, e que está sendo armazenado e construído algo que depois será o nosso perispírito. Mas ele está lá construindo, através, né, dessas experiências, desse contato com a matéria, como se fosse um princípio
perispiritual, vamos dizer assim. Porque ele precisa armazenar as experiências dele em algum lugar, né? E depois também no reino animal, não é isso? Já aprendeu tudo que tinha no vegetal, ele vai para o reino animal. No reino animal, ele já avança mais um pouquinho, né? Já tem contato, os animais já têm, embora ainda tenham uma mente coletiva, uma mente grupo ainda, mas ele já tem algumas espécies uma individualidade maior, né? Se você tem um cardume de peixes, o cardume de peixes, você vê que eles estão no mar, se um se movimenta, todos se movimentam, né? É uma coisa mais de grupo mesmo. Agora, se você está num pasto com umas vaquinhas pastando, uma vaquinha e outra pode ser que não siga manada, vá pastar lá num cantinho, procurar um pasto mais verdinho, não é verdade? Então, já tem alguma perspectiva de individualidade. Já tem um sistema reprodutivo muito mais avançado, já tem o instinto, a relação do instinto, já tem, sim, o sentimento, porque tem animais que têm, sim, o amor, o carinho, a tristeza, os animais têm isso. Certo? Então, a gente passou disso, quando a gente já passou para todas essas experiências, a gente vai para o quê? Para o reino nominal. Nesse momento, passamos a ser o quê? De princípio espiritual, eu passo a ser o quê? Espírito. Aí, espírito. Consciência de mim mesmo. Consciência da minha individualidade. Certo? Já tenho um pensar diferente. Já não é no coletivo. Certo? Aí eu estou habilitado a pilotar um equipamento mais avançado, que é um corpo humano, né? Que toda essa complexidade que é ser humano, né? Viver todas essas experiências, as nossas relações um com o outro, né? Ver como que eu vou encarar as minhas dificuldades, como é que eu vou fazer, quais serão as minhas conquistas, né? Quais as habilidades que eu vou estar integrando, né, a partir dessas experiências. Pode? Alguma coisa? Pergunta. Então, estou estagiando. E aí inicia o meu ciclo de aprendizado. Que ciclo é esse? É exatamente isso. Eu encarno, tenho a minha vida de relações na Terra, que é tudo isso que foi dito aqui. Todas as relações que eu tenho na minha vida aqui, na dinâmica da minha vida, nas minhas relações afetivas, nas minhas relações profissionais, na minha relação familiar, tudo, como eu me relaciono, todas essas minhas experiências fazem parte dessa minha vida de relações. Como eu trabalho as minhas emoções, como eu trabalho isso, como eu trabalho a minha relação com o outro, quem sou eu profissionalmente, como eu lido com as dificuldades do meu dia a dia. Tudo isso é aprendizado, tudo isso são as provinhas que a gente vai passando, igual provinha na escola, né? A gente vai aprendendo, lá pelas tantas a gente passa por uma provinha para ver se, de fato, a gente aprendeu, né? Se não aprendeu, volta tudo de novo, né? Volta. Pode falar. Dá para me ouvir? Pode falar. Existe uma possibilidade de, como espírito, não evoluirmos o suficiente, no qual o planeta está evoluindo, e na próxima reencarnação nós formos para outro planeta menos evoluído? Tem. Só tem. Por isso que é bom a gente correr para evoluir junto, viu? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais lugar para a gente aqui. Se você ficar parado... Porque, assim, tudo evolui, né? A evolução do planeta se dá a partir da evolução nossa. Se a maioria da população, né, atinge um patamar de vibração, evolução tal, e fica os perdidos, fatalmente não vai ter mais lugar, não vai ter mais como eles reencarnarem aqui. Eles vão ter que ir para outros orbes menos evoluídos. E, dependendo da conduta, bem menos evoluído mesmo. Pode ser quase primitivo.
né? Porque daí é uma experiência que o espírito não conseguiu, né? Ele vai ter que voltar, porque ele não conseguiu aprender o básico. Né? Coisa não aprendeu o básico. Pode sim. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se o espírito, na hora de reencarnar, se tem a possibilidade de escolher em quem ele vai reencarnar ou é de forma aleatória? Porque eu já ouvi muito falar sobre que pode escolher, que escolheu, essas coisas. Você está lá na aula 8, processamento da reencarnação. O processamento da reencarnação, a gente vai ver direitinho, o processo educativo também, mas há possibilidade, sim, certo? Os espíritos, a gente se encontra enquanto em desdobramento, enquanto a gente está liberto do corpo físico, mesmo encarnado. Muitas vezes a gente combina assim com quem vai vir, é possível, dependendo do nível que você se encontra, de entendimento, de evolução. Quanto mais você tem esse entendimento, mais liberdade de você planejar quando você vem, inclusive com quem você vem. Né? Tem gente que não tem condição de planejar nada, que tem que vir pronto mesmo. Né? Mas tem ainda quem tenha uma certa liberdade de escolher alguma coisinha. Né? Isso vai depender de cada um, mas é possível, sim. Você vai ver na aula direitinho. Aí, tudo bem, vivi tudo o que eu tinha que viver num ciclo desse, desencarnei, volto lá para o plano espiritual. Né? Volto para o plano espiritual, vou ter minha experiência também, né? Porque eu desencarno, não é que eu vou ficar tocando harpinha, de asinha, nas nuvens. Né? Depois a gente vai ver uma aula aí de vida espiritual, porque o espírito ele não para. O aprendizado dele é contínuo. A vontade de evoluir, o desejo de crescer é sempre. Então, você tem atividades também no plano espiritual. Você vai estudar, você vai ter pessoas que você vai encontrar, você vai ter trabalhos que você vai desenvolver, que tenham a ver, inclusive, com o seu potencial de aprendizado, já, o que você já aprendeu, no que você pode contribuir, naquilo que você quer aprender também. Então, a gente tem uma vida lá também, né, que a gente vai dar continuidade. Durante um tempo, a gente vai ter que encarnar, né? Se eu não quiser encarnar, está tão bom lá, não tem jeito. Fatalmente, uma hora, você pode adiar um pouquinho, mas vai chegar uma hora que você vai. Por quê? Porque o espírito vai evoluir. A única determinante para o espírito é essa, a evolução. E tem aprendizados que somente o plano terrestre pode oferecer para a gente. Né? Que só aqui a gente vai fazer. E aí a gente volta, né, nesses ciclos, toda vez vai ser analisado a necessidade de ter um novo ciclo de aprendizado na matéria ou não. Então, se eu continuo, se eu ainda preciso, eu vou continuar, vou reencarnar e vou indo, quantas vezes eu precisar. Se eu não precisar mais, eu vou continuar a minha evolução no plano espiritual ou em outros mundos. E aí pode acontecer o que a colega perguntou. Olha, você teve essa oportunidade, essa experiência, você não conseguiu aprender o básico, então você vai voltar para experiências básicas para que você consiga, né, andar adiante, rever conceitos. Né? E por quê? Porque, na realidade, a evolução do espírito, a busca do espírito é uma construção eterna de conhecimento, felicidade, de aprendizado e, principalmente, a busca por ele mesmo, de entender o que ele é. Porque, no fundo, a nossa busca é saber quem somos, né? Qual o nosso propósito, qual o nosso destino. No fundo, é isso que nós estamos em busca. Ok? Então, só para a gente entender aí, né, esse ciclo de aprendizado. E vamos ver agora o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre a reencarnação. Então, vou colocar aqui algumas questões que Kardec levantou e vamos ver o que os espíritos respondem para a gente. Lá na questão 166, a pergunta é: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode terminar de se depurar? Né? Ou seja, se depurar, vamos entender o sentido de aprender.
né, de aprender a lidar com suas emoções, de aprender a ser um ser melhor, de aprender habilidades, integrar habilidades que o espírito vai poder se utilizar em outras encarnações, ou para a evolução dele em outras oportunidades, em outros orbes, ou seja, o que for. Ó a resposta. Passando pela prova de uma nova existência. Então, a reencarnação é justamente essa possibilidade da gente estar retornando para aprender aquilo que a gente não aprendeu. Não é castigo? Não é castigo. Imaginar que o nosso Criador, né, criou toda essa dinâmica, pensando que Ele só quer nos castigar, não tem muito sentido num conceito de ideia de Deus. Né? Deus com a bondade, Deus com toda essa sabedoria. Então, não me parece que é muito. Então, a reencarnação, é bom a gente também ter esse olhar como nosso processo de educação mesmo. Essa oportunidade, olha, eu pisei na bola para caramba. Eu não dei conta disso. Né? Mas eu vou ter uma oportunidade para refazer. Isso quer saber, né? Isso não quer dizer que a gente pode sair chutando o pau da barraca, não, viu, gente? Fazendo o que quer, porque eu vou ter outra oportunidade. Porque cada vez que você faz isso, você, na verdade, está atrasando a sua própria evolução, né? O seu próprio crescimento. Certo? Aí, no item A, como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? Aí ele responde, depurando-se a alma passa, sem dúvida, por transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, por que eu estou aqui? Por que eu reencarno? Porque tem experiências que apenas a vida corpórea vai me oferecer. Aí, no ciclo 4, dando uma aula, um aluno ainda falou, se é realmente espírito com espírito, não faz espíritozinho. Né? Eu falei, não faz espíritozinho. E essa relação de nós termos espíritozinhos é a família, e a família que nos traz muito aprendizado, que a gente vai ver aí no processo educativo. É uma experiência incrível, né? Viver em sociedade, viver em família, porque esse é o nosso grande desafio. Né? O nosso grande desafio somos nós mesmos. Né? Então, tem experiências que só aqui a matéria mesmo pode nos oferecer. A alma tem, então, várias existências corporais. O que vocês acham? Sim, né? Porque, do jeito que nós estamos, ainda é muita coisa para aprender. Pare para pensar que, em uma encarnação, como é difícil para nós mudanças. Não é difícil a gente mudar? É difícil. Tem pessoas que têm mais facilidade, mas tem pessoas que é muito difícil mudar. Mudar hábitos, tendências, não é uma coisa fácil. Né? Imagine você chegar a um ponto do espírito não precisar mais encarnar. É muita reencarnação, né? Sim, todos temos várias existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. É o seu desejo. Né? Então, a não crença na reencarnação é a própria ignorância do espírito e não ver a sua vida além do que nós temos aqui. Né? Para muitos é interessante que seja da forma assim, mas a ignorância que faz com que a gente não reconheça essa nossa natureza espiritual, a nossa natureza transcendente, porque a gente ainda está aqui no aprendizado, a gente já está integrando determinados conceitos, a gente está aqui conversando sobre isso. Né? Item C. Parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter abandonado o corpo, toma um outro, ou seja, que ela reencarna em um novo corpo, é assim que se deve entender? Aí os espíritos respondem, é evidente. Então, a reencarnação, de fato, é um retorno a um novo corpo. Questão 167. Qual o objetivo da reencarnação? Acho que a gente já viu aqui, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Aprendizado. Oi? Evolução.
educação do espírito, né? Para educar o espírito também, né? Podemos dizer assim. Então, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem onde estaria a justiça, não é? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça divina, para poder entender melhor esse item, né? Por que justiça? O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? O que vocês acham? Acho que a gente vai reencarnar a vida toda? Como é que é isso? Como? É indeterminado, mas não ilimitado. Gostei, viu? E aí, vocês concordam com o Augusto? Hein? Então, vamos lá. A cada nova existência, o espírito dá um passo ao caminho do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. E vamos pensar nessa vida corpórea não apenas nos termos da Terra, né? Deste orbe. Né? Afinal, na casa do meu pai há muitas moradas, né? E a gente tem um universo de possibilidades, sistemas, planetas, não? Então, vários tipos de planetas em estágios de evolução diferentes, que vão receber espíritos sempre, dependendo do grau que a gente já atingir. Então, na Terra, a gente está aqui, né? Se diz que é a provas e expiações. A gente está no nível de vibração ainda, com aprendizado, num determinado aprendizado. A gente tem muita coisa ainda para aprender, né? Mas existem planetas que já têm um outro nível de evolução. Então, a gente vai migrando, né? As almas vão migrando, não vão ficando presas num planeta. Agora, como disse Augusto, né? São indeterminados, mas não são ilimitados. Né? Em algum momento, quando a gente chegar nesse nível, que nível é esse? Não sei. Quando será? Não tenho a mínima ideia. Diga. Existe a possibilidade de um espírito onde está em outro local, mais evoluído, vir para cá no intuito de ajudar Pode. Você acha que Jesus vem fazer o quê aqui? Aprender? Mas, no caso, Jesus não é o auge do que seria... É um espírito. Mas não seria mais um que reencarnar. No caso, Ele não precisaria mais reencarnar, mas ele reencarnou porque ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, mas não que ele precisasse para ele reencarnar aqui, nesse planeta. Sim, tem espíritos que podem vir, sim, para ajudar a dar um saltinho na evolução, né, da humanidade. Eu penso muito, exemplo, Leonardo da Vinci, que ajudou tanto na... Então. Sim, e muitos outros, né? A gente deu logo Jesus, né? Que a gente já foi logo no top, né? Mas assim, você tem vários exemplos. Você tem Gandhi, você tem. Quer ver uma coisa, por mais incrível que pareça, pense em Steve Jobs. Olha a revolução que ele fez na tecnologia, popularizando isso. Né? Não quer dizer que esses espíritos são todos assim elevados, moralmente, mas tem habilidades que eles vêm, muitas vezes, também para poder evoluir. Né? Não precisa ser só espíritos de alta envergadura que vão descer para aqui para ajudar. Às vezes, nós, espíritos, vamos evoluindo de tal forma que a gente vem migrando, às vezes, para poder dar um salto aí na humanidade. Tem vários exemplos aí. Leonardo da Vinci é um, que nasceu, inclusive, numa época que ele não conseguiu fazer nada do que ele projetou ali, porque não tinha tecnologia, né? Oi. É uma dúvida. Diga. Quando você fala que tem planetas mais evoluídos, Sim. e a gente está na Terra como um planeta de provas e expiações, esse planeta também evolui ou ele sempre será, tipo, a gente passa para um planeta mais evoluído e outras pessoas vêm para provas e expiações, ou a Terra evolui também? A Terra evolui também. A Terra já foi primitiva. Hoje ela não é mais. Por exemplo, espíritos de primeira encarnação já não conseguem vir para cá porque não tem condição mais. Porque a Terra não tem mais as condições de um planeta primitivo, entendeu?
Então, ela evolui junto. Evolui, os planetas evoluem. E aí a gente, no caso, reencarnando, pode vir para esse... A gente acompanha esse planeta que também evolui. Pode, mas pode também ir para outro, dependendo. A gente não é tão fixo assim. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Não. Aquele que avança mais rápido poupa-se das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é infinito. Ok? Está tranquilo até agora? Posso seguir? Então, vamos lá. Então, fatos que são importantes assim para a gente gravar da reencarnação. Vamos lá. A reencarnação carece da utilização de um novo corpo através de uma nova gestação. Vocês concordam? Pronto. É retornar à carne através da união dos gametas na fecundação biológica. Exatamente, depois a gente vai ver isso no processamento da reencarnação, que o espírito ele se acopla verdadeiramente, né, no corpo físico, exatamente no momento em que o óvulo nida lá na parede do útero. Ele se acopla ali e começa todo o processo de desenvolvimento, né, mas ele já está ali atuando, de qualquer forma, lá na divisão celular, nas primeiras divisões celulares, tá certo? Mas ele se acopla definitivamente ali. É retornar uma nova existência, né, o espírito, para aprender o que não sabia. Não é isso? Não é um aprendizado, naquele ciclo de aprendizado. Então, aquilo que eu não consegui aprender, aquilo que eu não consegui integrar, aquilo que eu ainda ignoro, eu volto para aprender. É educar-se, é aumentar os conhecimentos do espírito. A gente não falou que era um processo educativo? Né? Aqui é uma escola, uma grande escola. Tem um amigo que vocês vão conhecer, talvez, ele tem a oportunidade, da nossa equipe, Eduardo Dantas, ele trabalha, ele é professor, né? E ele diz que imagina, que ele, quando pensa em Deus, pensa num grande professor. E a Terra, né, essa experiência é uma grande escola, onde a gente está passando pelas etapas. Eu não tenho, né, na minha época, era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Agora é diferente, né? As divisões da escola fundamental, eu estou meio perdida aí, porque eu não tenho um filho mais pequeno em escola. Mas a gente passava por todas aquelas etapas, né? A gente ia, cada ano, avançando de acordo com o aprendizado. Então, a gente diz que vê muito isso, e é bacana a gente pensar, né, que a gente está aqui para esse processo de educação. É um processo educativo, certo? Alguma pergunta? Posso seguir? Vamos lá. Pronto. E aí tem uma pergunta. Alguém lembra aí da vida passada? Não, né? Eu já reencarnei tantas vezes, já tive tantas experiências. Aí eu reencarno e não lembro de nada. E aí? Por que será que eu não lembro? Não teria muito fácil, né? Não parece que seria muito mais fácil eu lembrar todas as besteiras que eu fiz, para não repetir, e tudo aquilo que eu fiz de bom para continuar atuando? Hein? Por que será que a gente esquece? Oi? Uma medida pedagógica. Ela já pegou o gancho aí de Deus professor. Já pegou, gostei. Deus professor. Uma medida pedagógica. Vamos lá, pode seguir por aí. Por que eu esqueço? Porque pedagogicamente eu não lembro. Para isso, então, fale aí pelo microfone, por favor. Se não fosse dessa forma, como é que haveria o processo de aprendizagem, já que a gente está em contato direto com desafetos, né? Na grande maioria das vezes que a gente retorna? É complicado. Precisa mesmo desse esquecimento. Sim. E aí, vocês... Aqui. Para que se tente fazer prevalecer os princípios que devem reger a evolução e o aprendizado, e não que isso seja baseado em fatos a serem evitados.
para que não seja circunstancial. Entendi. Eu vou na linha da colega aqui. Eu imagino que quando você sofre um trauma na vida, de alguma forma, o cérebro faz com que você esqueça esse trauma, né? Para que você siga em frente. Então, eu penso que a vida deve ser um grande trauma para o espírito. E aí, imagino que é por isso que a gente esqueça, para a gente não se apegar a coisas que ficaram ali. Bom, se é um grande trauma, eu não sei, porque assim, tem muita coisa boa na vida também, né? Tem muita coisa. Né? Eu falo trauma no sentido de marcar no seu cérebro, entendeu? Ah, não sim. É uma coisa... Entendi. É porque, às vezes, também, por que eu falei isso? Porque a gente tem uma tendência a achar que o mundo espiritual é sempre melhor, né, do que aqui. Eu vou estar melhor lá. Será mesmo que eu vou estar melhor lá? Porque, para eu estar melhor lá, primeiro eu tenho que estar melhor aqui, né? Aqui. Senão, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Né? Alguém mais tem alguma opinião? Por que eu esqueço? Mais água aqui. Eu acho que é porque, para que a gente venha assim, vir condicionado ao que a gente já passou, vir aberto para passar por situações até parecidas com outras que já tenha passado, mas que possa ter respostas diferentes. Sim. E ali. Tem a questão também do nosso HD, né? A memória. A memória. Porque se a gente pensar na nossa vida atual, tem muita coisa que a gente não lembra da nossa infância, porque chega um momento que a nossa memória ela não comporta tantos fatos, tantas experiências. E, para mim, está tudo no perispírito e está no nosso inconsciente. Está tudo aí gravado no nosso inconsciente. Agora, a gente não tem condições de ter consciência encarnado de tudo ao mesmo tempo, porque nosso cérebro, nossa máquina não comporta. Boa observação também. Pode falar. Boa noite. Eu entendo que cada encarnação tem a sua missão de evolução. Muitos espíritos evoluem em muitos aspectos, mas não evoluem em outros aspectos. Então, se a gente lembra do passado, de outras encarnações, a gente mistura essas missões e podem ter sentimentos de posse ou de vingança, ou enfim. Imagine que você está pobre hoje e sabe que na última vida você era um rei. Então, vai trazer outros aspectos que não tem a ver com a missão de evolução dessa encarnação. Legal, né? É como se cada encarnação tivesse um seu objetivo, um objetivo de aprendizado, né? Então, o esquecimento. É tudo isso que vocês falaram. Né? E você, me chama o seu nome? A Adriana falou uma coisa bem legal. Eu vou perguntar 10 vezes, você vai falar, porque eu não gravo, viu? Ela falou uma coisa muito bacana. Tudo isso tem a ver. Não tem muito sentido você vir. Você não é um livro de páginas em branco, não é isso. Tudo que você aprendeu, tudo que é habilidade integrada, tudo que foi relevante, está tudo aqui. Está tudo gravado nesse inconsciente, nessa mente que está lá no perispírito, né? Gravado, tudo ali. Que eu não tenho esse acesso direto. Né? Mas não tem muito sentido eu vir para uma experiência e estar exatamente me batendo com as coisas das picuinhas da vida anterior. Né? Os desafetos que eu tive, uma pessoa, às vezes, que eu até combinei, dizer assim, olha, dessa encarnação a gente vai se resolver. Né? Aí encarna, imagine se eu lembrar tudo que a criatura fez para mim, como é que eu vou? Né? Ou então, às vezes, eu já estou precisando de uma experiência onde eu preciso ser mais humilde um pouquinho. É melhor eu não lembrar também o que eu já fui lá atrás, porque o espírito precisa todo tipo de experiência. Né? Agora, existe uma coisa também chamada quando eu modelo um novo corpo. Um novo corpo, um novo cérebro, um novo córtex, todo zeradinho. As minhas experiências, as minhas lembranças não estão gravadas no meu cérebro. Elas estão gravadas na minha mente, que pertence ao quê? Ao perispírito que está num plano espiritual. Então, o meu acesso não é assim. Está tudo lá. Agora, como é que eu consigo me utilizar disso? Porque eu tenho acesso, quando eu não estou com a minha consciência aqui alerta, eu tenho acesso, sim, aos meus conteúdos. Eu já tenho habilidades que eu já integrei de forma inata, que já são minhas.
que eu já adquiri, que estão aqui integradas, né? A gente vai até falar aqui um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que já nascem com talentos naturais. Isso foi um aprendizado que você já teve. Um talento musical muito grande, às vezes. Tem pessoas que aprendem a tocar instrumento de ouvido. Tem outras que vão passar a vida toda estudando e não vão conseguir sair do lugar, né? Tem pessoas que, naturalmente, conseguem ter facilidade de exercícios, né, físicos, né, de uma pessoa que, atletas já vem com isso naturalmente muitas vezes. Então, tudo aquilo que a gente aprende está integrado, a gente se utiliza assim, mesmo que a gente não faça isso de uma forma consciente, mas está lá, faz parte do que eu sou. Pode falar. Então, no caso, nós somos um autor, vários livros? Vamos dizer assim que você é um personagem com várias histórias. Ele tem a base, né? Os livros são diferentes. Imagine assim, que cada encarnação você forma um corpo e cria um novo personagem para atuar aqui nesse grande teatro. Quando você desencarna, esse personagem está lá, arquivadinho, com todas as experiências dele lá no seu HD, vamos dizer assim, seu HD espiritual. Então, várias experiências com personagens diferentes, com vidas diferentes, atuando com pessoas diferentes, profissões diferentes, tudo para o aprendizado, certo? Então, a gente também esquece o passado por isso. Tem uma questão biológica, inclusive, tem, né, física, e tem uma questão de não ser... Não interessa o que eu fiz lá, interessa o que eu vou fazer daqui para frente. Então, vamos lá. A reencarnação é um mecanismo obrigatório no nível de evolução em que se encontra a humanidade terrestre. Alguém duvida disso? Porque a gente tem a coisa aqui para resolver ainda, né? Que a gente não integrou. Né? Respeito à vida, tantas coisas que a gente precisa ainda integrar. Né? Ninguém está isento dela, não há privilégios. Reencarnar sem a lembrança do passado é um mecanismo que possibilita a convivência de contrários e daqueles que elevaram a paixão ao seu grau máximo. Então, é um benefício para o espírito. Não lembrar tudo aquilo que fez de muito errado às vezes, né? Não lembrar também aquilo que já foi o rei da vida, porque ele vai ter possibilidade de viver outras experiências, né, sem essa lembrança, né, nem para exaltar demais e nem para se diminuir também demais. Né? Então, aqui, inconvenientes da lembrança é aquilo que a gente faria. Poderia humilhar-nos intensamente pela lembrança desagradável de muitos deslizes morais, e que já não foram poucos. Se a gente pensar que a gente vem lá do primitivo, passamos pela barbárie, passamos por tudo que a gente está, e ainda está vivendo o que está vivendo, imagina o que a gente já fez. Imagine o que a gente já fez na vida. Porque nem todo mundo aqui foi princesa, rei, né? Cavaleiro. Né? Então, exaltação do orgulho e da prepotência em virtude de posições de destaque do passado, que é o oposto aí, né? Danosos efeitos nas relações sociais, pois se tivéssemos as nossas lembranças vivas, imagina como seria nosso. A gente vivia num campo de guerra. Lembrar tudo que a gente fez para o outro, que o outro fez para a gente, né? Tudo aquilo que eu desejei e não consegui, né? Todo o sentimento que eu tive em relação às minhas perdas, todos os sentimentos em relação às minhas conquistas, como seria isso? Será que a gente ia conseguir lidar com isso? A junção de tudo isso em várias reencarnações, juntar tudo. A gente não dá conta da gente em uma encarnação. Imagine se a gente juntar tudo que a gente já fez. Vai ficar muito louco, a gente não aguenta, não. Quais seriam as vantagens, né, também da gente esquecimento? Oportunidade de recomeço sem lembranças perturbadoras, reconciliação com antigos adversários, né? Porque muitas vezes é dentro do nosso lar, nós temos, às vezes, os nossos maiores desafetos ali. Porque é a tentativa que, através do laço com os laços do amor, a gente consiga superar as nossas diferenças. Então, imagine. Superação de traumas passados em circunstâncias ora renovadas.
Então, é nova oportunidade sempre, ok? Tá claro aí? Pronto. O esquecimento do passado permite que se recomece sem a pressão dos problemas ocorridos em outras encarnações. O esquecer é uma oportunidade de recomeçar sem medos, culpas, traumas, opressões. Fecha-se a lembrança e abre-se uma janela de esperança no futuro. Ok? E aí a gente fala aqui de justiça da reencarnação. E antes de colocar ali o que fala a questão 171, vamos pensar. Imagine se a gente imagina, se essa fosse a nossa única vida. A única vida. Toda a minha dinâmica de vida fosse agora. Eu só tivesse essa oportunidade. Admitindo e entendendo Deus, essa divindade, né, esse Criador, como esse ser, né, que criou esse universo, que ama, né, a sua criação. Por que tem pessoas que nascem com problemas de doenças tão sérias? Crianças que já nascem com problemas físicos que dificultam a sua jornada. Por que pessoas, às vezes, têm vidas com tanta dificuldade, desprovida de tudo, do mínimo, e outros com tantas vantagens? Parece que isso é justo diante dos olhos de Deus? A gente pensando, Deus, parece justo isso? Se essa é a única vida que eu tenho, essas pessoas, então, não vão ter oportunidade nenhuma, né? Vai acabar, vai ter uma vida só de sofrimento. Só de sofrimento. Será que é assim? Quando a gente para no processo, pensa na reencarnação, como este processo de educação, com esse processo que me dá a oportunidade de retornar, de ter outras oportunidades, que faz com que eu entenda por que será que determinadas pessoas precisam viver determinadas situações, determinadas dificuldades. Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente entende isso num processo onde Deus, né, está olhando para cada criatura e diz assim, olha, eu lhe amo tanto, que você vai ter tantas quantas oportunidades forem necessárias para aprender, porque eu não desisto de você. Eu estou aqui. Vai ser difícil? É difícil, mas ela vai ser difícil por conta das suas escolhas. Somente. Mas eu estou aqui, lhe dando uma outra oportunidade. É como um pai, né, e uma mãe, que o filho pode estar pintando, bordando, mas está sempre com a porta e o coração aberto para tentar, né, ajudar e que ele recomece e que ele consiga. Então, a reencarnação é bem por aí, né? É essa oportunidade de que o nosso Criador não deixe ninguém para trás. Aqui na casa tem um lema que é nenhum a menos, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa, deve olhar assim, nenhum a menos. Então, volta aí, volta de novo. Né? Olha aí o que você fez, o que você pode fazer de diferente. Né? E você pode voltar com tantas possibilidades, né? Sem a ideia de punição, né? Mas isso aí é para a próxima aula. Tá bom? 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir, o bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. É exatamente aquilo que a gente estava falando agora. Ok?
Outra aqui, ó. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos ensinam. Ok? Deu para entender a questão da justiça, a reencarnação, o que ela quer dizer de fato, que são essas oportunidades? Vamos ver aqui rapidinho agora a história. O que será que a história fala, nos mostra sobre a reencarnação? Aqui a gente vai fazer uma pequena linha do tempo, começando aí com 3.000 anos atrás, né? Agora poderia voltar bem antes, porque já há relatos, né, nas cavernas, em pinturas rupestres, né, que mostram a forma com que o homem primitivo enterrava os seus mortos na forma fetal, que já sugeriam, né, essa possibilidade dele estar renascendo, né, nascendo para um outro lugar, para um outro plano. Mas a gente vai começar aí com o Egito, né? Os egípcios acreditavam que, depois da morte, a alma habitava durante 3.000 anos em todo tipo de encarnação, vegetal e animal, e só então retornava como humano. Só voltaria ao corpo original se ela estivesse corretamente mumificada. Então, por isso que eles tinham todo aquele processo de mumificação, né, de conservação dos corpos, porque eles acreditavam que a alma retornaria para aquele corpo mumificado. Mas, antes disso, ela fazia o quê? A transmigração em vários outros corpos, inclusive de vegetais e animais, antes de retornar. Esse seria o processo, vamos dizer assim, de purificação da alma para eles, certo? 2.000 anos, lá no texto dos Vedas, há uma parte imortal do homem que é aquela, o Agni, que cumpre aquecer os teus raios e inflamar os teus fogos. De onde nasceu a alma? Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar, né? Que é esse ciclo de idas e vindas, né? E o Agni, que é esse tal fogo que aquece, que inflama os fogos, nada mais é que esse espírito, né? Essa inteligência que motiva, que impulsiona, que dá vida à matéria, certo? 580 a.C. A alma nunca não. Eu estou falando de Grécia, né? Falando de Pitágoras, inclusive. Pitágoras, Sócrates, Platão, esses filósofos, né? Muitos deles eram reencarnacionistas, certo? Tinham contatos com espíritos, né? Mediúnicos com espíritos. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui Euforbes, no tempo da guerra de Troia, e lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate como rei de Esparta. Então, Pitágoras, aquele teorema de Pitágoras, né? Ele era reencarnacionista, e ele já aqui relata que se lembrou de uma outra reencarnação. Ele, né, com nome e com tudo. 530, os hebreus. Olha o que os hebreus falavam. O perverso morrerá, porque desviou-se da lei divina por opção. Pelo excesso de erros, perderá-se e retornará para consertar a sua alma. Então, ele vai ter que voltar para poder, né, consertar a alma dele, né, rever esses erros aí que ele cometeu. 33 a.C., cristianismo. Até esse período, né, no universo cristão, a reencarnação, era admitido a reencarnação, certo? A gente vai ver lá depois quando é que ela deixou de ir. A alma veste vários corpos em tempos diferentes, e a alma, presa, ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade. Isso é de Diógenes Laércio, do século
Então, ele já fala desse ciclo de novo de reencarnação, né? De desencarne e reencarne. E Jesus, né, disse que, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o que reino de Deus. Está lá na Bíblia, Jesus. Olha que interessante aí sobre os egípcios. Eles acreditavam não só que as almas podiam renascer uma segunda vez, mas que poderiam ser enviadas à Terra para se redimirem das faltas cometidas nas suas encarnações anteriores, e também que poderiam reviver as memórias das suas existências prévias. Enquanto a gente está falando aqui que a gente esquece, eles acreditavam que eles tinham acesso a esses arquivos aí de memórias anteriores. Na Índia, né, que é a mãe aí da doutrina da reencarnação, né? A alma é imortal e, após a morte, passa um tempo variável em outro plano de existência e depois retorna, associada a um outro corpo. As condições das quais o ser humano nasce são derivadas de seu karma ou o resultado de sua conduta nas suas vidas anteriores. Então, eles aí acreditavam na transmigração da alma, né, que pode voltar, né, esses outros corpos, vegetais e animais. E os princípios dele é o karma, dharma, samsara e o nirvana, né? Sendo que a samsara é esse ciclo, né, de reencarnação, de vida, né, de vida e morte. Sócrates e Platão, ambos acreditavam na palingênese, né, que era esse retorno, do renascer, né? Eles acreditavam na imortalidade na alma e nas sucessivas reencarnações, né? E, ao reencarnar num corpo, a alma recorda reminiscências do mundo das ideias, do saber inato. Platão falava do mundo das ideias, né? Ele disse que tudo aqui era um rebatimento, uma forma muito grosseira do mundo das ideias. Que tudo era criado, o que era real era no mundo das ideias, e que a gente trazia isso para cá, e tudo que tem aqui era uma forma muito grosseira, né, do que era, de fato, o mundo das ideias. Corpo e alma, a alma ele classificavam como energia, eles viam como coisas distintas. Então, corpo e alma, coisas separadas. O corpo morria, né, a matéria morria, mas a alma permanecia, que eram coisas separadas. Aí Sócrates: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Platão defendia que, além de imortal, a alma existia em número imutável na Terra e que as reencarnações ocorriam de forma regular. Falava sobre a necessidade de sua purificação para retornar à companhia dos deuses. A gente para, quando fica ouvindo isso e vendo isso, vê que não é nada muito novo, né? Não é nada muito novo. Tem uma roupagem, uma linguagem diferente, mas já era nada muito novo. E assim, para a gente finalizar, a gente vai falar aqui da Grécia. A pessoa é formada de o que dizia a doutrina órfica, né, de Orfeu. A pessoa é formada de um pequeno elemento divino e um grande e mau elemento tirânico. Os homens precisam aprender a eliminar o elemento tirânico dentro de si. Isso leva necessariamente muitas encarnações, a partir das quais a libertação é possível. A recompensa e punição virão nas próximas reencarnações. Aqui a reencarnação tinha um caráter bem ainda punitivo, né? Vou pagar meus erros, né? Venho aqui para ser recompensado, para ser punido, né? E os cristãos, né? Eles acreditavam na reencarnação até o século VI. Né? No concílio de Constantinopla, né, que foi declarado que a reencarnação era algo, né, errado, que não existia,
Então, todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ele retorna, seja anátema. Isso é o imperador Justiniano, né? Então, a reencarnação deixou de existir e se modificou para a ressurreição. Só mudaram aí o nome. E o corpo e a alma estava materializada no corpo e era uma única coisa. Tanto que a gente ainda tem essa questão, né? Que eu tenho uma alma. A gente não tinha o hábito de falar isso, que o corpo, eu tenho uma alma. Na realidade, não. Eu sou um espírito que tem um corpo, que habita um corpo agora, neste momento. Ok? Então, vamos entrar aqui um pouquinho sobre a questão das pesquisas científicas. Deixa eu pegar aqui. Então, como buscar a forma, como provar a reencarnação? Como é que a gente faz? Já que eu não vejo o perispírito, eu não tenho como ver. Né? Não, por instrumentos, nada ainda que a gente possa comprovar. Então, foi necessário se criar um método para poder fazer as pesquisas. Então, eles buscaram procedimentos, hipóteses explicativas, né? E critérios. Tiveram que ter alguns critérios para fazer a análise. Por quê? Quais foram os meios de estudo disso? Lembranças espontâneas de vidas passadas, que a gente vai ver aí. Muitos relatos de crianças de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, que relatavam ter vivido já uma outra vida e com relatos assim com uma precisão muito incrível de local, com nomes, familiares, a casa. Então, relatos de lembranças espontâneas de vidas passadas. Estudos, aliados a isso, estudos de marcas de nascença. Muitas dessas crianças relatavam a forma que eles tinham sido mortos, como tinham morrido. E, dependendo da situação tão traumática, ela vinha, a forma com que ela foi morta, assassinada, ou como foi que aconteceu, ela apresentava marcas referentes a foi tiro, foi facada, foi queimadura, vinha em forma de marcas. Né? Então, foi uma forma de pesquisa também. Outra, as experiências de EQM, experiências de quase morte. Pessoas que estavam numa UTI, por exemplo, também, né? De desdobramento. Né? Experiência de quase morte, pessoas que, clinicamente dadas como mortas, retornam com relatos. Né? Tem até um seriado bem bacana na Netflix, que é Vida Após a Morte, que tem uma parte que fala de reencarnação, que conta, inclusive, a história de uma médica que era bem cética, não acreditava, e que passou por essa experiência, né, num acidente de canoa. Alguém já viu esse seriado? Ela fazia canoagem, e, numa correnteza, ela cai, né, tipo uma cascata, assim, e fica, não sei quantos minutos, meia hora, não sei quanto tempo ela fica embaixo d'água. Quer dizer, clinicamente seria impossível ela voltar à vida. Ela estava morta. E ela relata a experiência dela toda. Então, esses relatos dessas pessoas, né? Desdobramentos também foram de estudo. E aí vem o exemplo de pessoas que estão em UTIs, muitas vezes, em coma, e, quando voltam, descrevem as pessoas que estavam lá, quem estava, o que estava vestindo, pessoas que estão, muitas vezes, em cirurgia, anestesiados, e que se veem fora do corpo, e que depois descrevem a pessoa, né, a equipe médica, os instrumentos, como eles estavam posicionados, o que os médicos falaram, tudo o que aconteceu naquela sala enquanto a pessoa estava anestesiada. Então, todos esses foram objetos de estudo para tentar se comprovar essa existência da alma e o processo de reencarnação. Você pode nem comentar,
mas acho que é uma coisa interessante que me ocorreu e que pode servir. Quando você fala no desdobramento, a rigor, pegando isso só isoladamente, ele mostraria a existência do perispírito ou do perispírito. Não provaria a reencarnação, porque poderia haver uma teoria que esse espírito se dissolve. Sim. Digamos assim. Pode. Aí tem as outras pesquisas que seriam essas que vêm de lembranças espontâneas de vidas passadas, né? Pronto. Então, vamos seguir aqui. Então, como é que foi os métodos, o método indicado? Procedimentos. Aos procedimentos. Eles fizeram, por exemplo, uma criança que teve uma lembrança espontânea de vida passada. Então, era feita uma entrevista com essa criança e tal, mas tinha o quê? Aliado a isso, uma coleta de documentos, né? Dependendo do relato da pessoa, então, lá com certidões, cartas, fotos, recortes de jornais referentes à época, né, em que a pessoa estava ali identificando essa vida, o período em que ela viveu, quem ela era, a família, né? Registro dos dados coletados verbalmente nas entrevistas com os pesquisados. Então, era feita entrevista, Ian Stevenson fez isso, depois a gente vai ver bem, John Tucker hoje ainda faz, continua as pesquisas de Ian Stevenson com essas entrevistas. Depoimentos de terceiro, de testemunhas da época. Então, eles vão buscar pessoas que conviveram com a suposta pessoa que a criança diz que é a reencarnação dessa pessoa. Então, vai buscar parentes, amigos. Visita os locais indicados para ver se a descrição daquilo que foi dado pela criança corresponde. Detalhamento do perfil psicológico da criança, porque também para entender, né, até onde a veracidade daquilo que ela está falando, se não é nenhuma, né, algum problema, né, mental, alguma. E registro de autópsias, médicos e hospitais, porque muitas vezes havia o relato de como a morte havia ocorrido, então eles iam buscar, né, esses registros da autópsia para poder comparar e ver a veracidade disso, né, das informações que estava sendo passada. Quais as hipóteses explicativas diante disso? Então, eles admitiam a possibilidade de fraude, sim. Então, tudo era meticulosamente pesquisado, analisado, para poder afastar a questão da fraude, da fantasia mesmo. A pessoa está fantasiando aquilo. Criptomnésia, que é uma falsa recordação, que a pessoa pode estar criando mesmo, sem ter consciência disso. Uma memória genética, né? A gente ter lembranças que venham através da nossa carga genética. Sonhos acordados ou psicodrama, né? Você tem um sonho acordado. O inconsciente coletivo, né? O entendimento daquilo que a gente traz, que lá no nosso inconsciente, né? Jung fala que nós temos, né, o nosso aparelho psíquico é consciência e inconsciente. Então, o inconsciente pessoal, onde estão as nossas emoções, sombras, e o inconsciente coletivo, que é tudo aquilo que a gente tem como modelo coletivo, né, de entendimento mesmo. Então, pode ser isso também. Telepatia, ser um paranormal que consiga captar, tem uma percepção extrasensorial, né? Psicofonia, algum espírito, de fato, né, ser um contato mediúnico e esse espírito está se utilizando daquele médium, né, para estar passando essa experiência dele através da psicofonia. Seguindo em mais critérios, coleta e análise dos dados com cuidado, evitando contaminação das informações. Verificação se o assunto advém do conteúdo, da memória do informante ou de uma outra fonte à qual ele estaria exposto normalmente, né, para ver se, de repente, não é alguém que está fornecendo essas informações para que a pessoa chegue, para a criança chegue e diga, né, ó, eu vivi isso, eu sou essa pessoa. Então, também isso. Devem ser consideradas circunstâncias clínicas ou experimentais, sem intervenção técnica.
e verificada a existência de padrão básico de resultados repetidos quase que universalmente. Então, existe algo que é comum, né? Vamos dizer que forma um padrão nas várias experiências, nas várias entrevistas, né, dessa questão das memórias, né, de vidas passadas. Então, nos campos de pesquisa disso, aí, como eu falei, são as experiências de quase morte, as memórias espontâneas de criança, memórias de feto, o déjà vu, desdobramentos e viagens astrais, e as características inatas que eu falei, que são aquelas habilidades que as crianças apresentam de muito jovem. Uma criança tocando piano aos 2 anos, tem até uma na internet. Eu até tentei ver se eu conseguia achar para trazer. Conseguiu? Depois a gente vai... Ele, pequenininho, tocando piano, como um pianista, com todos os trajeitos. A gente vai mostrar aí, se der tempo. Bem bacana. Vem da onde isso? Crianças que falam 2, 3, 4 línguas. Já muito pequeno. Vem da onde isso? E assim várias outras habilidades. TVP, terapia de vidas passadas, né, através da regressão de memórias. Então, a gente falou aí das ideias inatas. Todos nós, ao reencarnarmos, trazemos vaga lembrança do nosso conhecimento, do passado. Nenhuma parte do aprendizado é perdido. Está lá integrado. Então, ele pode, sim, se manifestar, né, desde muito novo. Isso que já está natural, já está em mim, já está integrado, pode se apresentar logo desde cedo. O espírito, quando liberto da matéria pela morte ou pelo sono, pode, sob certas condições, ter acesso a essa memória e revelar uma inteligência superior ao que se utilizava. Quase sempre uma parte do aprendizado fica inibida para que o processo de aprendizado continue. Então, não adianta você vir com todas as habilidades. Muitas vezes é necessário segurar um pouco algo que você já tem bem integrado para adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. Senão, a gente meio que se acomodaria, né, fazendo aquilo que já é fácil. A gente é meio acomodado, né? Eu vou dar continuidade com aquilo que eu já faço bem, né? Então, semelhanças físicas e morais. O espírito... a gente não transmite geneticamente para os filhos questões morais, né? Os pais transmitem aos filhos apenas as características físicas, não transmite as morais. As semelhanças que existem é devido que uns e outros são espíritos simpáticos que se atraíram por afinidade. Porque, quando a gente vai reencarnar, a gente reencarna também com pessoas que são afins, que têm afinidade conosco. Não é só com desafeto, não. Na maioria das vezes, são pessoas que nós temos afinidades. Então, pessoas que têm uma forma parecida de pensar, que curtem as mesmas coisas e, muitas vezes, têm um jeito de agir muito similar. Então, às vezes, essa semelhança vem daí, e não porque foi transmitido geneticamente. No plano moral, os pais transmitem, através de seu exemplo, as informações que ajudarão a mudar o caráter do espírito reencarnante, auxiliando na sua evolução. E aí está o papel muito importante dos pais quando recebem o espírito, a responsabilidade de orientar esse espírito. Então, você assumir um compromisso com esse espírito, né? Então, você é responsável também em botar esse espírito, que muitas vezes vem rebeldezinho, vem difícil, né? Você tem esse papel importante aí, de ser vamos dizer assim, um educador, né? Aos pais cabe não apenas a educação intelectual, mas também a educação da alma, auxiliando o espírito à aquisição de novos valores morais, né? Por isso que a gente reencarna em famílias diferentes, né, com histórias diferentes, com culturas diferentes, para que a gente vá adquirindo justamente isso. E quem são esses pesquisadores? Deixa eu ver o horário aqui. Ian Stevenson, já ouviram falar? Tem muito material dele na internet, muito, com umas pesquisas muito bacanas dele. Ele é um médico, né? Ele canadense, né? Ele é diretor
do Departamento de Psiquiatria, né, da Universidade de Virgínia, tá? E ele abandona em 1964 isso para se dedicar ao estudo de reencarnação. Ele tem um estudo muito robusto, sabe, sobre vários casos. Ele estudou essas crianças com lembranças, né, espontâneas de vidas passadas e marcas de nascença, sendo que as marcas de nascença são um indício bem concreto assim de reencarnação. Ele criou essa divisão de estudos da personalidade, depois renomeado de divisão de estudos de percepção. Ele era parapsicólogo também. Dedicou 40 anos aos estudos científicos com mais de 3.000 casos de criança. Ele catalogou 3.000 casos. Oi. Eu tenho só uma dúvida. Pode falar, pode falar. Considerando que a misericórdia de Deus, né, nos coloca em determinadas situações e sempre tem um objetivo, né, sempre tem um porquê. Aí, enquanto você falava sobre essas pesquisas, me ocorreu aqui a seguinte dúvida. Às vezes eu fico perguntando a Deus, eu peço até desculpas a Ele, porque Ele é uma imensidão tão grande, e eu fico tentando elocubrar. Então, veja, qual o objetivo de Deus permitir que essas crianças tenham essa lembrança espontânea? Espancar o materialismo? É chamar a atenção dessa classe científica? Seria isso? Porque não existe ninguém privilegiado nesse universo, né? Se essas crianças com a idade tão tenra já manifestam essas lembranças, aí eu fico assim imaginando, o objetivo princípio de tudo isso seria exatamente chamar a atenção da comunidade científica no seguinte sentido: olha, vocês estudam, vocês são detentores do conhecimento científico, mas, além disso, tem um portal muito maior, digamos assim, uma realidade assim inesgotável. Seria isso? Eu acho que tudo pode até ser. Mas eu acho também que essa lembrança, eu acho que é de espírito para espírito, não é uma coisa fácil. A criança, logo que ela nasce, logo que ela está nesse período até 4, 5, até 6 anos, ela tem muito pezinho ainda no espiritual. A reencarnação dela não está completa ainda, porque nasceu. Então, ela tem muito mais acesso. Aí você tem os amiguinhos espirituais, você tem uma série de coisas ainda, porque ela está muito com o pé lá. E uma e outra, às vezes, consegue essa lembrança. Não sei se é esse exatamente o objetivo, ou se já é um mecanismo dela mesmo, que já consegue acessar mais, que pode ser um desenvolvimento da própria pessoa, do próprio espírito, né? Mas, sem sombra de dúvida, que chama, né? Assim como no século XIX foi aquela revolução de mesa voando para lá e para cá, espírito se materializando porque teve um objetivo, pode ser também que isso contribua, mas eu acho que tem muito a ver com já a habilidade do espírito mesmo. E essas lembranças, normalmente, a gente vai ver se lá pelos 4, 5, 6 anos elas deixam de existir, esquece, né? Porque justamente quando a encarnação vai se completando, né, que esse personagem novo vai assumindo mesmo o espírito, aí essas lembranças do passado deixam de existir. É interessante, eles deletam isso. Escreveu 200 artigos e livros sobre o tema, tá? E uma coisa bem interessante, ele teve a pesquisa dele, ele teve muita dificuldade, né? Imagina um cientista, um médico, pesquisando sobre reencarnação no meio científico, que ainda é muito materialista, acreditando muito que a dinâmica da vida está na matéria mesmo, que é o corpo que comanda, é o cérebro que comanda. E ele ali fazendo essas pesquisas de reencarnação, querendo transcender aí a nossa realidade. Então, ele teve muita dificuldade de financiamento e tudo. Mas teve uma pessoa que se interessou, né? Um milionário aí que se interessou em financiar a pesquisa dele, que foi Chester Carlson, que foi inventor da Xerox. Né? Por que ele se interessou por financiar essa pesquisa? Vocês têm ideia por quê? Por que o cara da Xerox foi lá para financiar essa pesquisa de Ian Stevenson? Hã? Não, é algo até mais materialista.
Não queria cópia lá no... Não era isso, Augusto. Ele queria saber quando ele ia reencarnar, onde ele ia reencarnar, com que personagem novo, porque ele queria deixar a fortuna dele toda para essa pessoa. Ele queria saber disso. Ele queria deixar tudo. Então, ele foi financiar, porque ele queria saber onde ele ia reencarnar. Então, ele financiou durante muito tempo e possibilitou, né, a Ian Stevenson avançar, né, viajou com ele, foi para Alasca e tudo, né? Para Ian Stevenson foi bom, né? Porque ele conseguiu o financiamento. Agora, eu não sei, eu não fiquei sabendo se ele conseguiu descobrir onde é que ele ia reencarnar, viu, gente? Eu vou tentar ver depois, sim. Certo? Então, a linha de pesquisa dele, justamente, foi esse. Ele descrevia, né, sobre as marcas de nascença e os defeitos congênitos. Ele pesquisava sobre os relatos de memórias espontâneas, especialmente de crianças pequenas. Por quê? Porque é mais difícil para a criança pequena mentir. Você pode ter até alguém influenciando, mas ela não vai conseguir sustentar um adulto entrevistando um adulto, consegue pegar, às vezes, contradição. Imagina uma criança. Então, é muito mais real, é muito mais verdadeiro, né, o relato de uma criança. As marcas são consideradas grandes evidências do renascimento sucessível. Stevenson estudou exatamente as marcas de nascença em crianças e chegou a resultados surpreendentes. Aqui são alguns exemplos de casos que ele, né, estudou. Não tem como ficar relatando aqui, porque senão não dá tempo. Já é uma aula que já tem muito conteúdo teórico, senão a gente não sai daqui. Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram resquícios de feridas em vidas passadas, né? São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espada, de golpes fortes, de cortes na pele, queimaduras mais profundas, entre outros, né? Então, isso foram todos os casos de estudo, né, onde ele foi pesquisar, né, a história da criança, aí foi fazer todo aquele processo, fazer um relatório, e buscar autópsia, e falar com parentes, ver todo o relato, e ele conseguiu encontrar exatamente a relação da forma que a pessoa morreu, com o instrumento que ela morreu, com as marcas de nascença. Depois eu vou trazer aqui. As marcas ficam mais fortes em decorrência de traumas ou feridas de grande intensidade que ficam gravados no corpo perispiritual. A priori, o que acontece no nosso corpo físico, né, não transmite para o perispírito. Mas, quando o trauma é muito grande, está aqui na mente da gente, isso traumatiza muitas vezes, ele pode lesar o perispírito. E ele, quando for formar um novo corpo, porque vocês vão ver que o perispírito é o nosso MOB, é o modelo organizador biológico, ele que dá forma ao novo corpo, ela pode aparecer, essas marcas aparecerem no corpo, né? Esse é o caso de Hanumanti Sechena, né? Ele era uma criança indiana, que ele se recordou, esse foi um estudo de Ian Stevenson, né? Ele se recordou de ter sido um homem chamado Maharan. Após investigar o caso, ele descobriu que esse homem, de fato, existiu e que tinha sido morto com uma espingarda disparada a queima-roupa no peito. Então, ele foi lá buscar os registros da autópsia, ele foi lá, pesquisou, viu que realmente existia, tudo que ele relatou sobre aquela família, o local, de fato, eram reais. E olha aqui, esse é o desenho que estava lá na autópsia. É porque aqui, essa projetor está distorcendo. No corpo dele, aqui não dá para ver direitinho. Essas marcas do estilhaço, exatamente na região, é que não dá para ver. Aqui estava ali exatamente a mesma marca que estava no corpo físico da criança, né? Era a que estava na autópsia, na foto, né? Do desenho lá da autópsia. Outro caso do singalês Sujit. Esse de Ian Stevenson também. Ele, com 2 anos, ele começa a relatar uma vida anterior dele, certo? Ele dizia que ele foi um rodoviário, vendedor de aguardente, né?
e que morava nessa cidade de Sujite. Após uma bebedeira, né, ele saiu e ele foi atropelado por um caminhão. Então, ele ficou relatando, ele relatou para a família isso, né? Sami vivera em Goracana até 6 meses antes de Sujite nascer. Então, essa pessoa que morreu, ele viveu 6 meses antes, né? E a Stevenson, após a visita ao Sri Lanka, conseguiu confirmar 59 afirmações da criança sobre a vida anterior dela, os relatos dela, ele conseguiu confirmar. 59 relatos da criança. Certo? Notou características marcantes também na criança em relação à personalidade do ferroviário, né? Ele era propenso à violência física, tinha, ao mesmo tempo, uma imensa generosidade e tinha um precoce interesse por cigarro e álcool. Eu já vi crianças que fumam. Vocês já viram? Já vi crianças assim que fumam mesmo. Já vi na TV relatos que gostam de bebida, que gostam de cigarro. Esse outro caso que também de Ravi Shankar, também de Ian Stevenson, né? Ele começou a discorrer sobre a sua vida passada também com 2 anos. Ele disse que morava num distrito vizinho, né? Aí ele descreveu, ele lembrava dos brinquedos dele. Ele descreveu como eram esses brinquedos. Contou que o pai dele era barbeiro e deu o nome do pai, inclusive. E ele disse que tinha sido assassinado, né, esfaqueado, enquanto ele estava comendo goiaba. Quando completou 4 anos, a família foi visitada por um homem que ouviu falar desse caso, desse menino que dizia que era, né, que era essa pessoa que tinha morrido. E ele disse que o filho de 6 anos dele tinha sido assassinado 6 meses antes do nascimento de Ravi, na circunstância descrita pelo cliente. Ele foi com a faca, né, cortou o pescoço. E aparece, na imagem, a foto dele, aparece o corte, exatamente na área que cortaram o pescoço do menino. E ele falou que ele tinha sido enterrado na areia da praia. E eles foram e, de fato, encontraram o corpo enterrado na areia. Ele descreveu isso. Esses são alguns livros de Ian Stevenson. Ele tem vários. Acho que tem uns 2, 3 desses que estão traduzidos aqui para o 24 Sugestivos, né, que são traduzidos aqui para o Brasil, em português. Essa é uma outra pesquisadora, a Ellen Van Bach, né? Era uma psicóloga. Ela não era uma pessoa religiosa, não era uma pessoa que acreditava em reencarnação, não era ligada ao misticismo. Ela vinha de uma família, inclusive, protestante, mas ela não tinha nenhuma relação com isso. Ela fez várias pesquisas. Depois eu vou ver uma pesquisa dela que deu início ao trabalho dela. Mas ela fez várias pesquisas de regressão de memória. Ela fazia regressões em grupo. E aí ela colhia as informações daquelas pessoas em grupo. Depois ela fazia os relatórios, justamente procurando saber detalhes daquela experiência. Qual foi o local, aí a época, como era a vestimenta, a casa. Ela procurava buscar elementos que embasassem a história da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa dizia assim, eu era do tempo... Eu fui gladiador. De repente, a pessoa botava um elemento ali que não tinha nada a ver com aquela época. Então, ela ia excluindo os casos, porque ela não julgava que não eram reais, né? Ela tem aproximadamente 1.100 casos, né, de pessoas que retornaram, né, no passado através da hipnose. Né? Ela fazia esse questionário com as pessoas, né, e observava esse padrão que era meio que desenvolvido. Em muitos casos, o indivíduo lembrava-se de uma vida prévia e do tempo entre as vidas, da vida passada e do período também que ela estava desencarnada. Então, essa regressão, né, só para a gente falar, é aquele processo que pode ser provocado ou pode ser espontâneo, onde o espírito encarnado ou desencarnado também, né, fica em condições de relembrar o seu passado. Inúmeros casos têm sugerido de pessoas, ela estudou muitos
muitos casos que sugeriram, de fato, serem reencarnações consistentes, com fatos, nomes, idade, nome de pessoas, parentes, até tem um que até número do seguro social, tudo. A criança descrever tudo, certo? E ela, ao final das pesquisas dela, ela chega e diz: não acredito em reencarnação, tenho a certeza que ela existe, depois de todas as pesquisas dela, né? E é uma coisa interessante que ela fez uma pesquisa, ao final, ela sempre fazia essa pergunta às pessoas que voltavam. Qual tinha sido o objetivo da pessoa de reencarnar? Por que ela reencarnou? E aí a estatística, né? 27% dizia que era para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas que ela iriam, né? Esse grupo onde ela iria reencarnar. 25% desenvolver experiências de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. 18% se harmonizar com seus familiares. 18% cultivar os valores do amor, aprendendo a se doar em favor dos semelhantes. E 12% outros motivos. Aprender a se relacionar com os outros e amar sem exigências ou possessividades também foi, né, apresentado. Alguém já ouviu falar desse caso aí, do bombeiro Mark? É a história desse menininho com 2 anos, né? Ele começa a desenvolver um interesse muito grande pela corporação de bombeiros. E era louco por tudo que era de bombeiro, né? Carrinho, o quarto dele foi decorado com bombeiro, e ele fazia umas perguntas assim bem interessantes para as pessoas, do tipo: você tem os procedimentos corretos de segurança contra incêndio na sua casa? Ele mostrava interesse ambiental sobre incêndio em floresta. Ele tinha um linguajar assim muito avançado para a idade dele. E ele não podia ver, né? Passava um carro de bombeiro, ele ficava assim alucinado, porque ele gostava, até que ele começou a falar com a mãe dele. Ele foi para a escola e começaram a entender que ele era superdotado. Foram procurar especialistas, né, porque ele era muito diferente. Aí chegaram à conclusão que ele era superdotado. Botaram ele numa escola de superdotado. Aí, tudo bem, lá pelas tantas, ele começou a ter dificuldade de relacionamento, começou a se isolar, começou a ficar triste, começou a ficar deprimido, né? E aí a mãe foi procurar saber o que era. E ele começou a dizer que ele estava com saudade da família dele. E começou a falar de uma outra vida, que estava com saudade da esposa, dos filhos, né? Deixa eu botar aqui para cá. E eles resolveram buscar. Começou a interferir na vida da criança, e eles resolveram procurar uma outra ajuda. E aí a ajuda foi Ellen Van Bach, na época, que era psicóloga, né? Então, ele foi levado para ela. No primeiro momento, ela achou que poderia ser um caso de esquizofrenia, que é raro em criança, mas que, como ele era muito avançado, poderia ser. Mas, antes de fazer dar medicação para a criança, ela resolveu propor um choque de realidade para provar para ele que tudo aquilo era fantasia. Então, o que ela fez? Ela começou a perguntar para ele, começou a ouvir, ele começou a dizer toda a história dele. Então, ele começou a falar que era um bombeiro, que era capitão, né? Que ele tinha desencarnado 1 década antes, mas ele dava deu o endereço, o nome da esposa, o nome dos filhos, né? E aí ela foi pesquisar os dados, deu o nome do Seguro Social, foi pesquisar os dados e encontrou que essa pessoa, de fato, existia. Como era que, de uma certa forma, foi uma pessoa conhecida, porque ele morreu no incêndio, de fato, e ficou como herói, ela disse: bom, pode ter ficado na memória, né? E ela foi procurar a irmã, né? Apareceu um pouquinho.
Deixa eu passar para cá. Aí eles foram procurar, a irmã não, a viúva. Ela descobriu que a viúva, né, ela entrou em contato e pediu se a viúva poderia receber ele, conversar com ele, para tentar tirar essa fantasia da cabeça dele, né? Só que, quando chegou lá, ele começou a falar particularidades da vida dos dois, particularidades mesmo do casal, e começou a falar da vida deles. Aí, lá pelas tantas, no final da conversa, ela virou e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas esse é meu marido. É meu marido. Eu não entendo o que está acontecendo, porque as coisas que ele falou para mim, ninguém sabe. Eram particularidades minha e dele. Então, Mark, né? Ele dizia que era esse bombeiro. Esse foi um outro pesquisador, né? Banerjee. Ele fez várias pesquisas, inclusive ele deu início a essas pesquisas, né? E chamou muito a atenção de Ian Stevenson. Também teve um trabalho bem robusto, tá? Também pesquisou mais de 1.100 casos, um número bem parecido com ele, né? É bem bacana aqui. Dele eu não trouxe caso. Aqui no Brasil, a gente teve Hernani Guimarães Andrade, que foi contemporâneo de Ian Stevenson. Os dois tiveram contato, inclusive, tá? Ele tem livros também, vários livros. Tem um caso que sugere sugere reencarnação e reencarnação no Brasil. 8 casos registrados e 75 estudados, tá? Ele estudava crianças também de 2 a 4 anos. E John Tucker, que deu continuidade aí ao trabalho de Ian Stevenson, tá? Ele é diretor da Clínica de Psiquiatria Infantil, ele ainda é vivo, né? É professor da Associação de Psiquiatria e Ciência de Neurocomportamentais da Universidade de Virgínia, e ele possui mais de 2.000 casos catalogados dessas crianças, né? E o mais conhecido dele é justamente o caso do piloto Jamie Houston, né? Aqui, bem assim, esse menino, né, James Leininger, né? Ele nascido aí na Louisiana, nos Estados Unidos, né, de uma família cristã. Com 2 anos, ele começou a relatar um acidente, a ter pesadelos, e relatar que estava caindo de avião, né, e caía no mar. E a família começou a ficar preocupada com ele, né? Então, porque começou a perturbar o sono, ele ficava muito agitado. E ele tinha um amor também imenso por avião, e principalmente aviões vintage, né, da Segunda Guerra Mundial. E ele relatava nos sonhos que ele sonhava que o avião dele era bombardeado, e ele caía no mar e morria, né, afogado, porque ele não conseguia sair. Aí a mãe perguntava para ele, começou a perguntar: mas quem era essa pessoa que estava no avião? E ele dizia: fogo, tomei, né? Ele disse: mãe, sou eu. Né? Ele falava que era eu. Né? Só passando aqui, rapidinho. Então, ele continuou dando essas indicações, né? Ele disse que ele participou, né, da guerra, né? E que ele saía com o avião dele, desse porta-avião, na Toma Bay. Ele começou a dar nome do porta-avião, falando do avião, ele sabia detalhes do avião, ele sabia detalhes do local onde ele foi abatido o avião, da localização exata, da topografia. E os desenhos dele, ele fazia desenhos sempre, ó, esse é o avião, o desenho, como era, mostrando o acidente, né? E a mãe perguntava: mas quem abateu você? Ele disse: ora, foram os japoneses, né? Estou saindo. Né? Então, esse foi um dos casos, né? Depois ele foi conversar com a irmã, né? A irmã, a única parente viva, né, desse James Houston, e ela estava lá. E ele falou de um retrato que a mãe tinha pintado dela. E ela disse que, de fato, esse retrato existia. E ele também deu detalhes da família, assim, com muita precisão. E desses amigos que ele tinha, que eram de I. Joes, né, que ele dava nome Billy, Leon e Walter, e que eles viram nos registros que tinham sido companheiros deles, que serviam junto com ele,
e que tinham morrido antes. E a mãe perguntou por que ele tinha dado esse nome para os amigos. Ele disse que foram as pessoas que tinham recebido ele quando ele morreu. E, para finalizar, a reencarnação é um processo dialético entre corpo, matéria e espírito. Apega-se o espírito ao corpo ao mesmo tempo em que deseja dele libertar-se. Vive com a certeza da morte, reencarna com a certeza de que vai retornar. Sabe o espírito que voltará à sua origem. Ele vai para o estágio no corpo com a certeza firme do retorno. Quando no corpo não concebe muito nitidamente o ir e vir, porém, quando fora dele, percebe quando vai voltar. Essas são as referências, certo? Eu agradeço. É muito conteúdo mesmo para a aula, mas muito obrigada. Espero que tenha ajudado. E vamos pesquisar, porque tem muito material, gente, que não tem como a gente trazer tudo aqui. Tá certo? Muito obrigada.